Saudações vascaínas a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal que vai sair exatamente às 4 horas da tarde de Brasília, aqui para você vascaíno, onde dentro desse vídeo a gente vai falar sobre a situação aí do Vasco, dentro de campo. Souza como zagueiro, é isso mesmo, o comentarista Grafite soltou que o Souza já está treinando como zagueiro. Será que realmente Rafael Paiva vai ser tão audacioso ou tão no desespero de colocar o Souza como zagueiro? E o time do Vasco? Depois de 10 dias em data FIFA, onde teve 5 dias de folga e 5 dias de treinamento, o que o time evoluiu ou não evoluiu? Gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui no nosso comentário. Está no ar o nosso vídeo nessa tarde de hoje, então conto com a participação de todos vocês para deixar aquele poderoso like, ajuda, faz com que o YouTube identifique que ele é um vídeo importante para mais e mais vascaínos e ajude a divulgar para vascaínos que possam estar querendo saber sobre as notícias do Vasco. E também ajuda aqui o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, faça parte para a gente atingir os 9.000 inscritos, que será muito importante nesse crescimento do nosso canal. E deixe o seu comentário, como eu falei, porque você vai estar ajudando bastante aí a sua opinião e eu gostaria de ouvir você. E além disso, compartilhe, divulgue para grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram e muito mais. Ontem o Vasco enfrentou o São Paulo e muitos torcedores, inclusive eu, acreditava que esse período de data FIFA poderia ajudar bastante na questão de até melhoria do time. O time pudesse melhorar fisicamente, desempenhasse um bom futebol, até mesmo de espelho para o jogo de sábado, que é o segundo jogo da volta da Copa do Brasil, mas isso não aconteceu. E aí, dentro que isso não aconteceu, se colocou várias margens hoje vendo o jogo do Vasco com mais calma e agindo de forma bem racional. Você vê que praticamente não existe nada de diferente do que o Vasco desempenhou no jogo contra o Juventude em comparativo do jogo de ontem mesmo no São Paulo. Mas aí vai ter muitos torcedores, não, mas eu acho que o Vasco estava com foco para o jogo do Atlético no sábado. Ok, se o foco era esse, então por que foi relacionado boa parte dos titulares? Se realmente os jogadores não estavam com a cabeça para jogar o Campeonato Brasileiro, que pudesse dar oportunidade para jogadores que não estavam jogando, inclusive jogadores da base que pedem passagem, como o Lincoln, Luiz Gustavo, o próprio Léo Jacó que fez o gol do título do Sub-20 em cima do Flamengo, Bruno Lopes, que é um atacante veloz que tem um grande destaque, o volante Lucas Eduardo, que tem passagens por categorias de base da seleção brasileira e é um grande promissor volante. O porquê de não dar oportunidade para esses jogadores e até mesmo você conseguir mesclar com jogadores que não vinham atuando, como por exemplo o Puma, você poderia colocar o Max Domingues, o Jean David, contratações que foram feitas nessa janela agressiva do Marcelo Santana, diretor de futebol, mas isso não aconteceu. De contrapartida, o Atlético poupou praticamente quase o time inteiro, só levou a campo dos titulares só o goleiro e o zagueiro. O restante foi principalmente time reserva e conseguiu um empate, aonde o Campeonato Brasileiro para o Atlético é largado de mão. Eles se preocupam com as Copas, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. Mas voltando a falar do Vasco, o Vasco deveria ter tido a mesma estratégia. Se não quer pensar no brasileiro nesse exato momento, se acha que está confortável há quase mais de um mês sem vencer uma partida, há 7 jogos, exatamente há 7 jogos o Vasco não vence, então que realmente escancarasse isso para o torcedor e falasse: o nosso foco realmente é no sábado e o que vier do jogo de ontem, no caso, iria ser avaliado pela comissão técnica. E dava minutos para jogadores que eu citei, jogadores, por exemplo, que passaram pelos profissionais e não conseguiram desempenhar um bom futebol, como o volante JP. Mas isso não aconteceu, se criou a expectativa de Paê e Coutinho juntos, mas é lógico, dando uma análise como torcedor, os dois não vão conseguir jogar juntos com esse esquema tático que o Rafael Paiva colocou. Você vê inúmeras vezes o Paê jogando de forma bem tímida, para não dizer fazendo corpo mole dentro do campo.
você via que Coutinho perdeu um gol inacreditável que talvez há uns 2 meses atrás ele não perderia esse gol. Verratti muito mal recebe bolas. Emerson Rodrigues é aquele jogador apenas só para correria, mas para talento nos pés deixa muito a desejar. E de contrapartida até Hugo Moura e Cocão ficaram perdidos nesse jogo. Aí eu pergunto para vocês, será que existe evolução de uma hora para outra? Hoje o Vasco se apresenta, faz um trabalho bem regenerativo para quem jogou e para quem não atuou, vai fazer um trabalho dentro de campo. Amanhã, que seria um dia para treinar bolas paradas, seria um dia de levar um treinamento a sério, vai ter o treino aberto para a torcida. Será que realmente os jogadores vão estar com vontade de treinar o suficiente para enfrentar o Galo, sabendo que o Galo tem uma vantagem de 2-1 no primeiro jogo da ida e o Vasco precisa fazer ou um gol para ir para os pênaltis ou 2 para se classificar de forma direta? Resumindo a história, o que eu vejo e enxergo que eu vou falar para você, torcedor que está ouvindo esse nosso vídeo e que também ouviu da nossa live a partir das 9h45 do Café com Giro. O Vasco tem que mudar totalmente a chave de pensamento e de concentração. E isso passa muito não só pelos jogadores, mas pela comissão técnica. Ficou bem claro ontem que não é só o Léo que erra, não é só o Léo que é jogador ruim. O Maicon também é, entre outros jogadores que vêm errando inúmeras oportunidades dentro do time do Vasco, e o Léo é apenas mais um dessas contratações, dessa montagem de elenco cara que é o Vasco hoje. 17 milhões de reais num elenco que está em meio de tabela e na semifinal da Copa do Brasil, sabendo que tem o Fortaleza que está no G4, que tem uma folha salarial mês de 8 milhões de reais. É inadmissível hoje o Vasco ter uma folha dessa e não conseguir competir à altura, por exemplo, do São Paulo. E aí é o que eu aviso a vocês, torcedores. O cenário está todo sendo desenhado para ser festa, para ser comoção, para ser pagode, para ser sambarreira, para ser barreira no baile. Ou o baile virar uma barreira. A gente não sabe, porque se a gente ter o desempenho do time ontem, a gente não tem a mínima convicção que vai virar esse jogo contra o Atlético. Eu espero que nesse time de praticamente 2 dias e meio, o Vasco realmente reúna os cacos, veja o que fez de errado nesse jogo do São Paulo e evite erros nesse jogo contra o Atlético, porque não existem margem mais de erro. Se o Vasco realmente não quiser ser campeão de alguma coisa, tem que começar a ter mentalidade grande e parar de ficar pensando pequeno, até mesmo os próprios torcedores. Então, a derrota já foi, que sirva de lição, que aproveite essa derrota para tentar não cometer os mesmos erros que vinha cometendo não só no jogo do São Paulo, mas contra o Juventude, e que para o jogo do Atlético consiga fazer algo muito melhor do que vem tendo. É lógico que é difícil, você sair atrás de um placar, de um confronto de 180 minutos é sempre complicado, mas como eu sempre banquei aqui, o Vasco tem condições de se classificar para a final. Basta a palavra mágica, que é jogar futebol. Parar de sacanagem, parar de briga no vestiário, parar de disse-me-disse e ter união para chegar dentro do campo no sábado às 18h30 em São Januário, com mais de 20 mil torcedores e milhões fora do estádio, que vocês jogadores e vocês comissão técnica e vocês diretoria possam dar essa alegria para o torcedor do Vasco por tudo que eles sofrem nos anos que vem cometendo, principalmente no último ano, onde brigou para não cair até a última rodada. Então eu conto com a participação de todos vocês para assistir esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo dedicado a você, torcedor, a você que não aguenta mais ver um time totalmente desesperado como aconteceu isso nos últimos dias. Então deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário a respeito disso, o que você achou desse jogo e será mesmo que Souza vai acabar parando como zagueiro e não volante? Essa é a pergunta que eu deixo para você, torcedor.
Um grande abraço para todos, conto com vocês para vocês assistirem a nossa live raiz a partir das 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas, tamo junto, um grande abraço.